A todas e a todos, sejam bem-vindos a este momento aqui promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Navegantes e o Instituto de Valorização à Vida e Estudos Socioeconômicos IVES de Navegantes, com apoio total e integral da Câmara de Vereadores de Navegantes, nesse primeiro, para nós, o primeiro debate sobre o tema da reforma da Previdência. A gente quer destacar que o objetivo desta noite é proporcionar a nós, aqui de Navegantes, uma oportunidade em debater esse tema que impacta e impactará diretamente na vida de todos nós. Sejamos mais jovens, sejamos já mais vividos. Queremos antecipadamente agradecer aqui à Câmara de Vereadores de Navegantes, na pessoa do presidente Samuel Paganelli. Depois vou chamar os vereadores que estão presentes aqui também para comporem conosco. Agradecer aos funcionários da Câmara que nos dão a infraestrutura necessária para o evento. E agradecer a você que deixou seus afazeres, deixou seu descanso, deixou sua casa e até o Jogo do Brasil para estar aqui. Tá? Mas depois vai dar o resultado se alguém tiver aí. Já está no segundo tempo, disseram. Eu fui me lembrar disso só ontem. Mas porque a gente sabe que esse tema é mais importante, até porque a nossa seleção já está classificada para a Copa do Mundo da Rússia. Para iniciar, eu quero estar convidando agora, para compor aqui a nossa mesa dos debates, aqueles que nos ajudaram a organizar esse evento. Primeiramente, vou chamar os donos da casa, alguém que represente aqui os donos da casa, modo dizer, os que coordenam esta casa em nome do povo. Na pessoa do presidente Samuel Paganelli, eu convido o vice-presidente da casa, Murilo Cordeiro, por gentileza. Acho que o vereador Samuel não chegou. Pode aplaudir, isso. Quero convidar também, nesse ato, representando a presidente da OAB Subseção Navegantes, a doutora Ana Elisa Manfrim Farias, o doutor Rafael Duarte Nora, presidente da Comissão Previdenciária da OAB de Navegantes. É isso? Por favor. Murilo, fica aqui. Doutor, fica do lado de lá, a gente vai se ocupando aqui. Além deles, eu sou presidente do IVES, então vou representar aqui o Instituto IVES. Quero convidar agora, primeiramente, aqueles que vão usar a palavra para fazer o debate. Inicialmente, o advogado Giovanni Succo, por favor. Pode ocupar do lado de cá. O advogado também Jefferson da Silva Costa, por favor, Jefferson. Jefferson é filho de um ex-vereador, Adilton Felicidade da Costa, né, de Machados. O contador Fábio Kotoviski. Para representar o deputado federal Décio Lima, também convidado, depois vamos dar as explicações necessárias, convido o jornalista e coordenador regional do mandato do deputado, o nosso amigo Felipe Damo, por gentileza. Antes de chamarmos os parceiros, quero também chamar um outro vereador que está presente, que vem prestigiar esse momento, trabalhador da cidade, conhecido de todos, o Jassanã Ramos, mas que conhecemos por Mona. Por favor, Mona. Posso chamar de Mona? Pode ficar para de cá, de repente, ou tem lugar ali, pode ficar à vontade. Quero convidar agora alguns parceiros que nos ajudaram aí na divulgação e que vão participar também dessa mesa de debates. Primeiramente, não sei se já chegou a Magali de Souza, que representa, presidente do Sindicato Rural. Está aí? Ela está esperando bebê, ela garantiu que vinha, deve estar atrasada. Mas chegando aí, por favor, me alertem. O presidente do Sindicato dos Comerciários de Itajaí Região, nosso amigo Paulo Roberto Ladvik, por favor. Ocupe uma das cadeiras. A representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Foz de Itajaí, que é presidida pelo Francisco Eduardo Johansen, mas que hoje se encontra em Assembleia em Itajaí, a senhora Isabel Emílio. Está por aí? Ainda não chegou. Também o presidente da Cooper Vale, Cooperativa dos Caminhoneiros do Vale, nosso amigo Osni Tomás. Por favor, Osni.
Chegando mais alguma autoridade, mais alguém, a gente também acomodará aqui na mesa. Por favor, pode se acomodar, pode sentar, por gentileza. Nós vamos também, se tiver alguma liderança presente, queira seu nome registrado, presidente de alguma entidade, por favor, a Yara, levanta a mão, está ali, ela anotará e trará para nós aqui, fazermos o devido registro. Na verdade, à noite, meus amigos, a ideia é fazer algo bastante informal, mas com conteúdo, porque muitos de nós já temos posição, muitos de nós recebemos nos WhatsApps, nas redes sociais, uma série de informações, ou contra ou a favor, mais contra do que a favor sobre a reforma. Como professor que sou ao longo da minha vida, aprendi uma coisa: a gente pode ser contra e pode ser a favor, mas tem que ter argumento para defender. E hoje as pessoas que convidamos para debater isso aqui vão apresentar argumentos. Então nós vamos iniciar esse momento até com um pensamento que eu quero trazer aqui, de um homem que viveu no século passado, há muitos anos, há mais quase 100 anos, e ele tinha um pequeno poema que é conhecido de quase todos nós aqui, mas um pequeno pedaço para nós que deixamos o jogo da seleção e viemos para cá. Bertolt Brecht certa vez escreveu assim: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos, Mona. Como é importante participar, né? Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio. Ele não sabe que isso depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão, e ele usa palavras fortes, tão burro, que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe, palavras Bertolt Brecht, o imbecil que da sua ignorância política nascem a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e internacionais. Isso aqui foi escrito há mais 100 anos, né? Felipe conhece melhor isso aí, faz muito tempo. E aí, pode ser adaptado a muitos da sociedade que odeiam a tal da política. Nós não podemos confundir, né, Murilo, a política partidária, a política dos interesses menores, com a política que é uma atitude cidadã de cuidar da nossa cidade, cuidar daquilo que nós vivemos. Isso é fazer política, com P maiúsculo. Portanto, hoje, como todas as outras noites do mês de março, as terças, as segundas e quintas, nesta casa se faz política, nós temos hoje um evento que não é uma sessão da Câmara, mas que é um evento político. Debater o futuro nosso, que depende da nossa participação também. Tá certo? Vou convidar para participar da mesa aqui também, já que chegou aqui o Jean Ulrich. Falei certo, Jean? Presidente da nave Prev, né? É isso? Por favor, Jean. Tem uma cadeira ali para você, depois a gente vai participar, até porque parece que o Temer deixou vocês de fora da reforma agora, jogou no colo do prefeito. Mas aí depois a gente vai ver isso aí. Pessoal, qual é a ideia de nós fazermos o debate? Inicialmente vou pedir aqui para o vereador Murilo, que é o vice-presidente da casa, para dar as boas-vindas, tá, Murilo? Depois o doutor Rafael pode também dar em nome da Ana Elisa as boas-vindas, um minutinho, e aí depois nós vamos passar para o debate. Pode ser? Boa noite, senhor Tarcísio Vaz, do Instituto Ives, todas as pessoas aqui, as autoridades presentes na mesa, a comunidade que nos visitam, as pessoas que nos acompanham através desta filmagem de hoje. É importante esse debate, né? Com certeza é um tema que está aí, está na porta, e nós, mesmo sendo, né, Mona, autoridades locais, nós temos que buscar aí esse entendimento, esse debate, talvez, e com certeza as críticas para essa reforma da Previdência, que vai atingir diretamente milhões de pessoas, e o nosso município não é diferente. Portanto,
dou todo o apoio e naquilo que estiver ao nosso alcance como vereador, Tarcísio, né, nas atividades aqui nesta casa, como vereador, com certeza, eu me coloco parceiro do Instituto Ives, de todas as pessoas, de toda a comunidade, porque o tema aí é de vital importância que nós, no meu entender, já vou até dar minha opinião, essa reforma tem que ser banida o quanto antes. Muito obrigado. Doutor Rafael, representando a OAB, que é a nossa parceira no evento, por favor. Gostaria, em nome da doutora Anelisa, nossa presidente da OAB da Subseção de Navegantes, cumprimentar as autoridades presentes e também todos aqui presentes e fortalecer o apoio da OAB, principalmente no debate e no esclarecimento das questões que importam para a sociedade. Muito obrigado. Tudo dentro do tempo. Muito bem, nós vamos explicar aqui. Na primeira parte, depois o pessoal da mesa vai falar para as apresentações dos outros aqui e depois a plateia. Nós preparamos 4 apresentações rápidas. Tá? São apresentações de até 10 minutos sobre o tema. Depois disso, falam por mais ou menos 2 minutos as pessoas que estão aqui, dando já sua opinião, fazendo questionamentos ou dando alguma informação a mais que tenham para dar. Depois nós abrimos inscrições para a plateia, tá certo? A Yara vai pegar o nome das pessoas em ordem, 1, 2, 3, 10 inscrições, que vão fazer a pergunta também, ou vão dar sua opinião, vão dar sua posição, com o microfone na mão, falando para todos. Até para registrar, o Murilo já citou, o Lauro, o nosso amigo, que trabalha aqui na Câmara de Vereadores, hoje se dispôs a vir também, e ele está gravando esse evento. Depois vamos transformar isso em vídeos que vamos disponibilizar no YouTube, nas redes sociais, para que isso seja propagado, seja espalhado para outras pessoas, aquelas que não puderam estar aqui. Tá ok? Obrigado ao Lauro, obrigado ao teu trabalho também. Pode ser assim, então? Vamos fazer desta forma. Inicialmente, nós vamos pedir para fazer uso da palavra o representante do deputado federal Décio Lima, que foi um dos primeiros que confirmou presença há mais de mês e pouco atrás, que a gente tinha fechado o estudo. Entretanto, nesse meio período, o deputado assumiu uma função de líder da minoria e hoje teve problema para chegar aqui. Mas trouxemos o recado dele. E Felipe Damo, por favor, você o representa. Fica mais aqui na frente, fica melhor para pegar a tua imagem e vamos apresentar o que trouxeram. Boa noite a todas, a todos. É sempre muito bom ver Navegantes e eu fico muito feliz de ver muitos amigos na plateia hoje, mas ao mesmo tempo fico muito triste de ver que a maioria não se aposentou ainda, então, né, a gente se preocupa, né, com todos, inclusive comigo, né? Mas acho que o debate é esse mesmo, é muito importante a gente vir, estar por dentro do que está acontecendo, das mudanças que estão sendo propostas, para inclusive tentarmos tomar posição e barrar um possível desmonte da Previdência, que é de todos os brasileiros, né? Sempre que a gente fala em Previdência, a gente imagina algo que não tem nome, que não é de ninguém, mas ela é de todos nós, né? A Previdência começou com uma caixinha de funcionários, depois foi crescendo e virou a Previdência. Então ela não é nada mais do que esse sistema aí dentro da Seguridade Social, que é de todos nós. O deputado Décio era para estar aqui hoje, como o Tarcísio falou, mas como é de conhecimento notório de todos, no dia de ontem nós sofremos mais um revés, nós trabalhadores, né, com a aprovação da terceirização. Lá na Câmara nós ficamos sabendo na noite anterior, na noite de terça, que ia a votação. Então ontem o dia foi praticamente só isso, ainda conseguimos um placar um pouco mais apertado, não ganhamos, mas não foi aquela vitória retumbante, mas o deputado acabou tendo que ficar lá por conta de todos esses encaminhamentos. Entretanto, nós tínhamos pedido que ele gravasse uma saudação e ele acabou gravando um vídeo já falando de uns 8 minutos, é praticamente a intervenção dele, que eu peço que a técnica coloque no ar e já dessa maneira agradeço e desejo um bom debate a todos. Boa noite a todos. Eu estou nesse momento aqui em Brasília fazendo essa gravação para prestar uma saudação muito especial à nossa querida cidade de Navegantes. Já antecipo as minhas desculpas, era para
estar aí neste evento tão importante para a vida do nosso povo, da nossa gente, e tenho certeza que, não obstante a minha ausência, dos quais eu já pude justificar, nós vamos realizar um belo evento essa noite para que a gente possa compreender com bastante clareza esse momento que o Brasil está vivendo e esta agenda do subdesenvolvimento, dos quais a reforma da Previdência é, sem dúvida, a maior afronta ao povo trabalhador. Eu queria saudar a subseção da OAB de Navegantes, saudar, portanto, o Instituto de Valorização à Vida e Estudos Socioeconômicos, que realiza um belo trabalho na defesa da cidadania. Queria, nesse momento, saudar também os parceiros desse evento, o Sindicato Rural de Navegantes, o Sindicato dos Comerciários de Itajaí e região, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Foz, do Itajaí, que agora uma nova direção, grandes desafios na defesa da categoria dos servidores públicos da região da Foz do Itajaí. Queria saudar a nossa Coopervale, a cooperativa dos caminhoneiros, dos quais também sempre procuro ter um bom relacionamento, que exerce uma luta importante na defesa desse segmento estratégico para o desenvolvimento local de Navegantes e de toda a nossa região. Eu não poderia também deixar de saudar a mesa dos trabalhos, na pessoa do Samuel Paganelli, que é o nosso presidente da querida Câmara de Vereadores de Navegantes, a Ana Elisa Manfrim Farias, que é a nossa presidenta da OAB da subseção de Navegantes. Eu, como seu colega, deixo aqui um abraço muito fraterno a você, meu companheiro, meu irmão Tarcísio Vaz, que compõe a mesa, meu querido vereador Murilo Cordeiro, que comigo tem ombreado as causas de interesse público naquilo que eu posso produzir aqui do governo federal para a cidade de Navegantes. Eu quero saudar os debatedores. Eu acho que hoje nós vamos ter a possibilidade de ouvir e de debater com pessoas de profundo conhecimento desse tema, o Dr. Giovanni Zucco, que vai comparar a atual legislação e as principais mudanças que esta famigerada PEC, a 287, pretende estabelecer nas regras da Previdência. Queria saudar meu colega também, o Dr. Jefferson da Silva Costa, aqui representando a OAB, e também o Fábio Kotiviski, que trabalha na área da contabilidade e que vai trazer informações importantes com relação às mudanças que esse governo pretende fazer. Eu quero dizer para vocês de que os acontecimentos de ontem, com a aprovação, infelizmente, da terceirização, o que vai fragmentar a legislação trabalhista e vai, com certeza, levar ao empobrecimento dos trabalhadores no Brasil inteiro, e que vai também fragilizar os direitos e conquistas, ela, por outro lado, ela deixou um elemento extremamente positivo neste momento de tantas derrotas. A derrota que nós tivemos para a democracia com o golpe, a derrota que nós tivemos com a mudança do modelo de partilha, com o entreguismo deste patrimônio que é o pré-sal. Para vocês terem uma ideia, o Brasil saiu da 12ª potência produtora de petróleo para a 5ª com a descoberta do petróleo, e hoje o modelo vai ser de entreguismo às grandes petroleiras internacionais em leilões que já deverão ocorrer esse ano. Depois da derrota também daquilo que vocês acompanharam, a chamada PEC da maldade, que cria o absurdo no Instituto Constitucional de congelar os investimentos para a saúde e para a educação para os próximos 20 anos, ou seja, nos próximos 20 anos nós não poderemos investir a mais no SUS, na escola pública.
e agora com o processo de terceirização, como aqui frisei, mas o que deixou para nós um sinalzinho positivo de que esta luta que nós vamos debater aí hoje à noite em Navegantes, nós temos chance pelo menos de reverter. O resultado ontem foi de 231 para o governo, para esse governo, no palco dele, o palco do golpe, que foi a Câmara dos Deputados, e 188 votos contra. Ou seja, para nós aprovarmos essa PEC, a 287 da Previdência, o governo vai precisar de 308 votos. Ou seja, a luta que os sindicatos, que as entidades como a OAB, que aí está presente, irão realizar, vão com certeza nos dar a esperança de podermos frear esta pilhagem ao que querem fazer com este grande patrimônio do povo brasileiro, que é o Instituto da Aposentadoria Pública, que é, aliás, um legado de muitas lutas do povo brasileiro e que tem como marco regulatório aqueles momentos de Getúlio Vargas. Portanto, eu quero desejar a vocês um debate, deixo aqui esta mensagem da importância desta noite, porque nós aqui na Câmara dos Deputados e no Senado estamos numa situação de adversidades. Nós somos minoria, aqueles que temos com muita clareza de que essa agenda é uma agenda que vai trazer atrasos que o Brasil vai levar, com certeza, décadas para poder recuperar. Aliás, eu queria dizer para vocês e anunciar já essas duas tristes notícias já contabilizadas com esse fracasso dessa agenda neoliberal. A primeira, o Brasil volta, infelizmente, esse ano para o mapa da fome, monitorado pela ONU, que há 3 anos nós havíamos saído e que até o final do ano se estima que nós deveremos ter novamente 3,5 milhões de brasileiros voltando à fome e à miséria no nosso país. E o segundo foi que, pela primeira vez, depois dos últimos 6 anos de crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano, que afere a condição e a qualidade de vida do nosso povo, o resultado foi triste, ou seja, o Brasil começa a perder o potencial de fazer com que o nosso povo tenha qualidade de vida. Então, gente, vamos resistir, estamos aqui resistindo. Parabéns a todos vocês, uma bela noite, um belo evento, um bom debate. Muito bem. Essa foi então a participação. Depois, na hora do debate, se o Felipe tiver mais alguma coisa, acrescenta ao final, tá certo, Felipe? Nós vamos fazer as apresentações. Nós vamos começar com a apresentação do Giovanni Succo, advogado, e que vai falar, como o deputado Décio já deu uma adiantada, vai estar comparando um pouco como é que se aposenta hoje, como é que é a aposentadoria hoje, como é que funciona hoje e o que a PEC pretende fazer, tá certo? Fica à vontade, Giovanni, se quiser subir na plateia, fica à vontade, tá bom? Uma salva de palmas, Giovanni, soltar ele, deixar ele bem leve. Obrigado, Tarcísio, pelas palavras de incentivo. E começo me apropriando do que o Tarcísio falou. Realmente a gente pode ser a favor ou contra a qualquer proposição, mas para ser a favor ou contra, você tem que saber, você tem que formar o seu senso crítico, baseado no quê? Baseado em informações, para depois tomar as suas conclusões e não tomar a sua posição baseado no que tem na mídia hoje, ou então por inverdades ou notícias falsas que contém em Facebook e demais redes sociais. Então, o primeiro passo para saber, para discutir, para tomar uma posição sobre a reforma da Previdência é saber quais são os seus direitos hoje e como ficarão os seus direitos após a famigerada reforma, como também falou o deputado Décio Lima. Hoje, a mim coube falar sobre os requisitos legais para a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição.
Hoje, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode ser com um valor integral ou parcial. Para você receber o valor integral a que você tem direito, hoje você tem que entrar na regra 85-95. Não há uma idade mínima, preste atenção sempre nesse detalhe durante a minha explanação. Hoje não há idade mínima. A soma da idade mais o tempo de contribuição tem que ter 85 para a mulher e 95 para o homem. Ou seja, a sua idade mais o seu tempo de contribuição tem que resultar naqueles dois números, 85 mulher, 95 se homem. Com esses requisitos, você se aposenta hoje com o valor integral do seu benefício. Tu sai do chamado fator previdenciário. Pode passar, por gentileza. Não, depois a 30-35, isso. E tem a aposentadoria por contribuição, mas que você não vai se aposentar com valor integral. Que hoje basta tu ter 30 anos de contribuição se mulher e 35 se homem. Também não há idade mínima. Então, se você tiver 55 de idade e 30 ou 35 de contribuição, tu comparece perante o INSS e você se aposenta. Não no valor integral, porque dependendo da idade tu vai cair no fator previdenciário, mas você se aposenta. Isso é que está hoje na Lei 8.213, positivado, ou seja, escrito, é assim que está. Passa a aposentadoria por idade. E daí a aposentadoria por idade. Homens com 65 anos e mulheres com 60 podem requerer a aposentadoria, desde que tenham ao menos 15 anos de contribuição, ou então 180 meses. Isso é o que está valendo hoje, está positivado. Um detalhe, quem hoje já preenche esses requisitos não será atingido pela reforma se ela for aprovada. Quem já tem hoje. A carência, em todos os casos acima citados, a carência de 180 meses de contribuição, ou 15 anos. E qual é a fórmula atual de cálculo? Hoje quando você vai se aposentar pelo INSS, pelo Regime Geral de Previdência, o INSS pega todas as suas contribuições desde julho de 94 para cá, faz uma média e o valor será 80% dos maiores salários recebidos. Essa é a forma de cálculo conforme a atual legislação. E agora, se for aprovada esse absurdo da reforma da Previdência, como é que vai ficar hoje? Então hoje, se for aprovada, como é que vai ficar? Idade mínima para todos, independentemente do sexo, ou seja, 65 anos. Então hoje o primeiro requisito é a idade. Se você não tiver, se a proposta for aprovada e você não tiver 65 anos de idade, você não se aposenta. É o primeiro requisito legal. Chegou lá no INSS, vai olhar a idade, não tem 65, porta para fora. E mais um detalhe, esse limite irá subir gradativamente quando aumentar a expectativa de vida do brasileiro. A previsão do governo é que chegue a 67 anos até 2060. Então, ou seja, só piora. Só piora, calma que só piora. E a aposentadoria por idade também vai precisar de no mínimo 25 anos de contribuição. Hoje são 15, vai passar para 25 anos, ou seja, aumenta aí 10 anos de contribuição. Tá, pode passar aí. Aí deixa de existir a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. Porque hoje muitas pessoas que com 58, inclusive eu tenho na minha família, já estão aposentados por tempo de contribuição, porque começaram a trabalhar cedo. Então são homens com 35 anos de contribuição, 58 de idade e são aposentados. Isso não vai acontecer mais, porque vai ser extinta a aposentadoria por tempo de contribuição. Você vai ter que somar, você vai ter que ter os dois requisitos, idade e tempo. A idade é 65 e vai subir. E como é que vai ficar a fórmula de cálculo, se a proposta for aprovada? Então, quem contribuiu por 25 anos para a Previdência, que é o mínimo, receberá 76% do valor do benefício a que tem direito. Essa taxa aumenta 1 ponto percentual a cada ano a mais de contribuição. Então, o contribuinte que tiver contribuído por 49 anos vai receber 100% do benefício. Hoje, o homem
com 65 anos e 35 de contribuição, recebe 100%. Se a proposta for aprovada, não vai bastar ter 65 anos de idade, vai ter que ter 49 de contribuição para receber 100%. Sabe com que idade ele vai ter que começar a trabalhar? Contribuir com 16 anos sem parar. Não pode falhar um mês, então ele vai contribuir para a Previdência dos 16 anos até os 65 sem faltar um mês. Porque a gente sabe que é praticamente impossível. Ocorrem demissões, a pessoa pode, às vezes sai para fazer um curso, ou então sai para abrir o próprio negócio, fica ali 1, 2, 3 meses até montar a empresa, sempre vai ter um lapso temporal sem contribuir. Se perdeu ali 2, 3 meses, vai ter que continuar trabalhando. Pode passar. É aí um exemplo, olha só. Exemplo, digamos que a proposta seja aprovada, né? Tomara que não ocorra e tudo leva a crer que não será, conforme as palavras do nosso nobre deputado. Então, exemplo, segurado com 65 anos de idade e 25 de contribuição receberá 76% do valor a que tem direito. Considerando que faltam 24 anos ou 24% para fechar em 100%, terá que contribuir até 89 anos de idade, fechando 49 de contribuição. Então, como eu falei, só piora. E outra coisa que temos que levar em consideração é que a taxa de empregabilidade das pessoas maiores de 60 anos é 3%. Então, hoje as pessoas no Brasil que têm mais de 60 anos, apenas 3% delas estão empregadas formalmente. Ou seja, então nos imaginemos com 65, 64 anos procurando emprego. Porque tu tem que contribuir. Mas eu tenho saúde, mas a questão não é só saúde, a questão é que o mercado não te quer. Não podemos tapar o sol com a peneira, a realidade é essa. Faça então, por favor. Aí também agora a parte que fala da reforma sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Atualmente o trabalhador rural tem direito à aposentadoria se o homem completar 60 e a mulher 55 no valor de um salário mínimo, desde que comprove o período de trabalho no campo de 180 meses. Ou seja, hoje o trabalhador rural não precisa contribuir, basta ele provar o trabalho no campo. A gente sabe que é outra realidade, que o trabalho no campo é uma realidade diferente da cidade. Aí com a reforma, a aposentadoria do trabalhador rural vai seguir a mesma dos trabalhadores urbanos. Então imagina a pessoa, claro, o trabalhador rural, o fazendeiro, ou então o trabalhador rural que tem a sua propriedade e que é organizado vai se aposentar. Mas temos que pensar no trabalhador rural, o cara que trabalha por conta, o safrista, o cara que aqui nossa região, o meeiro, o cara que vai, na época da colheita da maçã ele vai para Fraiburgo, na época da uva ele vai para não sei para onde, e ele vive disso. Como é que ele vai se aposentar? Hoje o cara que vive de colher maçã se aposenta sem ter contribuído. Com a reforma, não. Pode passar. Aí, muitos podem estar se perguntando, bom, eu não tenho 65 ainda, mas eu tenho 50, eu estou com 55, eu estou na cara do gol, aproveitando que vai ter futebol hoje. Eu estou na cara do gol, estou na marca do pênalti, vai mudar a regra do jogo? Não. Para ti tem uma regra de transição. Qual é a regra de transição? Os homens com 50 anos ou mais e as mulheres com 45 anos ou mais deverão trabalhar 50% a mais do tempo restante que faltava para se aposentar antes da reforma. Então, um exemplo. Hoje, um homem de 51 anos que faltava 5 para se aposentar vai trabalhar 50% a mais do que esse período. Ou seja, os 5 anos que faltavam pela regra anterior, mais 2 anos e meio em razão do pedágio da nova regra. Então, para quem falta 5, vai faltar 7 anos e meio, conforme esse exemplo. Não é de todo ruim, mas vai ter que pagar o pedágio, se a reforma for aprovada. Aí também tem outro, além da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, também tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial no valor de um salário mínimo, oferecido a pessoas que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 salário mínimo,
e que sejam deficientes ou tenham mais de 65 anos. É a chamada LOAS. É um benefício, também a gente chama de benefício assistencial. A pessoa nunca contribuiu, nunca se aposentou, mas tem 65 anos de idade, a família tem uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, então o governo ajuda ele a sobreviver, porque o salário mínimo é para ajudar a sobreviver, certo? A proposta é passar a idade de 65 para 70 anos e desvincular o valor do salário mínimo. Ou seja, o governo vai definir qual vai ser o reajuste, que pode ser pela inflação. Ou seja, o cara, o cidadão já tem idade, já está com 70 anos e cada ano que passar, o benefício dele, que hoje é de um salário mínimo, vai acabar ficando defasado. Porque o governo vai dar o quê? Vai dar inflação, sendo que o salário mínimo sempre tem aumentado acima da inflação nos últimos anos. Então, agradeço a atenção de todos. É essa parte que me cabia explicar como é hoje a legislação e qual é a proposta para ficar a legislação. Tá? Posteriormente você pode perguntar. Muito obrigado. Pode aplaudir. Aplauso é sempre animado. Enquanto o Jefferson já levanta, Jefferson, quero registrar a presença aqui do nosso amigo Gilmar da Silva, Rádio Denho Denho, está aí, nos ajudou na divulgação. Gilmar, obrigado pela presença, né? Permaneça conosco. E o segundo a fazer o debate aqui conosco, apresentar também, vai continuar na linha que o Giovanni apresentou. É o Jefferson da Silva Costa, que vai, advogado também, e que vai também abordar um pouquinho as consequências, que acho que não precisa falar muito, mas o pessoal já está imaginando como é que vai ser. Jefferson. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa. Eu vou complementar um pouco o que o Dr. Giovanni falou e vou trazer alguns outros pontos que essa PEC vai trazer de malefício para a população brasileira. Eu começo informando para vocês os dois objetivos principais do governo trazidos com a PEC. O que eles pretendem com isso? O primeiro é restringir o acesso às aposentadorias. De que forma? Vamos ter praticamente aposentadoria apenas por idade. Não teremos aposentadoria por tempo de contribuição. E também pretende reduzir o valor das aposentadorias. Como o Dr. Giovanni explicou, vai partir de 51%, a média, para mais um ponto percentual para cada ano trabalhado. Como o mínimo é 25 anos trabalhados, então a gente parte ali do valor mínimo de 76% de aposentadoria. O segundo objetivo é o aumento significativo da previdência privada. O brasileiro ele vai ser obrigado a fazer um outro tipo de aposentadoria. Ele vai acabar partindo para uma previdência privada. A gente não sabe se isso é um acordo entre governo e banqueiros, porque isso vai acabar enriquecendo ainda mais os bancos. A idade mínima e o tempo de contribuição, como o Dr. Giovanni falou, ele parte a idade mínima de 65 anos e o tempo 25. Mas da onde que o governo tirou essa idade de 65? Por que 65? Tem um estudo junto à PEC, onde o governo ele apresentou alguns países onde a idade mínima de aposentadoria é 67 anos, como é o exemplo da Finlândia, Israel, Noruega, e 66 anos a Irlanda, Estados Unidos, Itália. Então o governo ele pegou essa idade mínima desses países e trouxe para o Brasil. Só que ele apenas esqueceu que a gente não é um país de primeiro mundo. Enquanto a taxa de sobrevida desses países é mais de 80 anos, 83, 84, no Brasil, a gente pode ver ali que em Santa Catarina, conforme o censo do IBGE de 2015, que foi o último que foi realizado, é o maior do Brasil, é 78 anos. Então a média de vida dos brasileiros que moram em Santa Catarina é 78. Se a gente for ver no Maranhão é 70. Se a gente pegar Alagoas, 66 anos e meio. Então o brasileiro ele vai se aposentar com 65, o alagoano, por exemplo, e vai morrer com 66. Ele só vai aproveitar um ano da aposentadoria. Isso é um absurdo. Ele trabalhou a vida inteira para usufruir do benefício por um ano.
Isso não tem cabimento. Eu trouxe uma tabelinha para vocês ali, explicando justamente a idade que você tem que você entra, que você é afiliado ao regime geral da Previdência Social, e a idade que você vai ter para conseguir o benefício de 100%. Como o doutor falou, com 16 anos, a gente vai conseguir 100% com 65. Isso, claro, sem poder falhar um mês, né? Mas se você começa a contribuir com 24 anos, por exemplo, você só vai ter 100% de salário de benefício com 73 anos de idade. Então, no Maranhão, a pessoa nunca vai poder ganhar começar com 24, nunca vai poder ter 100% de salário de benefício, porque lá a média é 70. Outro ângulo ali, e o doutor explicou também, e eu comecei falando já, né? 51% é o patamar mínimo. Eles vão partir de 51%. Hoje é 80%. Eles vão partir de 51% mais 1% percentual para cada ano trabalhado. Começa o mínimo é 25%, então 76%. A aposentadoria do professor também vai sofrer bastante. O professor é um profissional que exerce uma função nobre, sempre exerceu, e merece ser reconhecido por isso, né? A forma que ele é reconhecido por isso é conseguir se aposentar mais cedo. Ele se aposenta 5 anos antes. Só que, com a reforma da Previdência, ele vai se igualar a qualquer outro trabalhador. Ele não vai conseguir se aposentar antes. Ele vai ter que trabalhar 65 anos, ter 25 anos de trabalho no mínimo para conseguir a média de 76%. É um absurdo. Um outro ponto que a PEC vai pegar é a restrição da acumulação da aposentadoria e pensão. O que acontece hoje? Hoje, a senhora fica viúva e recebe a pensão do seu falecido esposo, né? Está trabalhando, se aposentou. Ela vai ter a pensão do marido e vai ter a sua aposentadoria, perfeitamente. Ela pode acumular esses benefícios hoje. Com a PEC não vai poder mais, ela vai ter que escolher qual que é o mais benéfico para ela. Ou a aposentadoria ou a pensão. Lembrando que quem já é pensionista hoje vai continuar sendo pensionista e vai se aposentar depois. Isso é só a partir da aprovação da PEC. Se Deus quiser, não vai ser aprovada. O salário também da pensão vai ser modificado. Hoje é 100%. Só que com a aprovação da PEC, o salário da pensão vai partir de 50% mais 10% por dependente. Se é a esposa e tem um filho menor de idade, então vai ser 50% mais 10% da esposa mais 10% do filho. Então ela vai receber só 70% desse benefício. Não vai receber mais do que isso. Que é um outro absurdo da PEC. A aposentadoria especial também vai sofrer com a PEC. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria para os trabalhadores que exercem atividades mediante agentes nocivos à saúde. É o exemplo de mineradores, soldadores, mecânicos, etc. Frentistas de posto de gasolina. Por exemplo, o frentista ele consegue se aposentar com 25 anos de trabalho. Com a PEC, ele vai precisar de 20 anos de trabalho. Só que vai ter que ter 55 anos de idade no mínimo. Hoje não existe limitação de idade. Por exemplo, o frentista começou com 20 anos a trabalhar, trabalhou 25 anos ininterruptamente no posto de gasolina, ele se aposenta com 45 anos, com os seus proventos integrais 100%. O que eu tinha para passar para vocês era isso. São alguns pontos principais que eu tirei aqui para abordar e que eu achei interessante passar para vocês terem conhecimento o que isso vai causar na população brasileira. Eu tenho 28 anos e eu não vou conseguir me aposentar. E eu acho que a maioria das pessoas nessa faixa etária também não. Então isso vai ser muito drástico para todos nós. A gente tem que lutar e fazer de tudo para que isso não aconteça.
Quem tiver dúvidas depois, a gente vai passar a rodada de perguntas, então eu tive que falar muito rápido porque a gente está com tempo escasso aqui. Mas podem fazer as perguntas depois que a gente responde. Obrigado. Muito bem, agradecemos ao Jefferson. Vocês viram que a bancada aqui é de gente jovem, tá? Só gente nova no pedaço aqui. Estão tudo preocupados com o futuro deles. O lado de cá também é só gente jovem, né, Paulinho? Então é o mais novo de todos aí. Para falar um pouco mais sobre o assunto e abordar um tema que pouca gente está falando agora, para entender que o grande argumento do governo qual é? Qual é o grande argumento do governo para aplicar esta PEC? Déficit da Previdência. Então, esse é um tema que nós temos que saber. Realmente tem déficit? Realmente falta dinheiro? Nós não contribuímos o suficiente? Não pagamos impostos o suficiente? Esses são questionamentos que vamos fazer. E o Fábio Cotovici, que é contador, vai nos abordar esse tema da Seguridade Social. Nem todos aqui sabem o que é, né? Seguridade Social, e vai nos esclarecer um pouco mais sobre essa questão do tal do déficit da Previdência. Fábio. Obrigado, Tarcísio. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa. Obrigado pela oportunidade. E vamos começar aqui. O objetivo aqui é a gente fazer uma reflexão, porque quando se trata de PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, no que se está mexendo é na Constituição Federal. E para isso a gente precisa entender um pouquinho o que a Constituição Federal diz a respeito do sistema da Seguridade Social. Então, primeiro, o que eu vou apresentar aqui? O que é Seguridade Social, o que é a Previdência Social e a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, a Previdência Social é superavitária ou deficitária? Vocês já perceberam que nos debates ou nas conversas, nas reportagens, pouco se fala sobre números. E ao final, eu gostaria aqui de apresentar um pouquinho dos números que o governo traz e que alguns estudos que estão na sociedade aí estão trazendo como informação. Bem, primeiro, o que é Seguridade Social? Segundo o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, um dos fundamentos da nossa República, que ela é constituída em Estado de Direito, é o quê? A questão da dignidade da pessoa humana. Quando estamos falando de Previdência, quer dizer que o governo considera, lá no artigo 3º, né, aliás, no inciso 3º do artigo 1º, que é necessário haver dignidade para as pessoas que são brasileiras, para os brasileiros. Em segundo ponto, constam como objetivos fundamentais da República, lá no inciso 1º e 3º, lá do artigo 3º da Constituição, o seguinte: construir uma sociedade livre, justa e solidária. No inciso 3º diz: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, estamos tomando como base aqui, como os princípios que estão lá na Constituição Federal, para compor o que é a Seguridade Social. Já o artigo 6º, ele determina que são direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, aí vem previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Eu grifei ali saúde, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, porque são os três direitos sociais que compõem, então, a famosa Seguridade Social prevista na Constituição. Então, lá no artigo 194, a Seguridade Social, então, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e sociedade, destinadas a assegurar os direitos de quem? Os nossos direitos em relação à saúde, previdência e assistência social. Então, olha que interessante. O sistema de Seguridade Social brasileiro, previsto na Constituição Federal, ele é um tripé. Ele é composto por saúde, previdência e assistência social. Isso é importante que fique claro para todos, para que na hora que você está vendo as notícias, lendo sobre o assunto, isso fique claro. Então, nesse momento, a PEC, ela está afetando 2 pontos desse tripé, que seria a previdência
e a assistência social. Quando o governo mexe no tempo de contribuição, na idade mínima, no benefício, BPC, né, ele está mexendo em 2 itens que compõem esse sistema. Já no artigo 195, ele determina que o quê? A Seguridade Social será financiada, e aí vem como que esse sistema se sustenta financeiramente, né? Ela é financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, mediante recursos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aí tem as seguintes contribuições. Então, existe a contribuição do empregador, que é a parte, vamos dizer assim, que a empresa ou a entidade onde a pessoa trabalha contribui, e a contribuição do trabalhador e demais segurados da Previdência. Ainda assim, existe a receita de concursos e prognósticos, que são as loterias oficiais, né, que também contribuem para o sistema da Seguridade Social. E também do importador, ou seja, as pessoas jurídicas ou físicas que fazem importação de produtos do exterior. Basicamente, então, a Seguridade Social ela é composta, ela é financiada por esses itens. Ainda, para entender melhor o que é a Previdência Social, ela então é um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua família em casos de quê? Doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Para ter essa proteção, é necessário se inscrever e contribuir todos os meses. Ela oferece o quê? Vários benefícios que juntos garantem tranquilidade, né? Quanto ao presente e em relação ao futuro, assegurando rendimento seguro. A questão aqui não se questiona o valor que ela remunera. A questão é a segurança do rendimento. Uma vez que a pessoa se aposenta, ela tem garantias de que aquele rendimento ao qual ela tem direito, ela vai receber. E aí eu coloquei aqui uma lista que são os benefícios que o nosso sistema de previdência social, ou da Seguridade Social, ela paga. Aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo de contribuição, as aposentadorias especiais, que foi comentado aqui, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, pensão por morte, as pensões especiais, no caso portadores de uma síndrome ali da talidomida, salário maternidade, salário família e assistência social, o conhecido BPC. Então, como vocês podem perceber, são vários benefícios, né? Entre eles eu tenho aqui tanto da parte previdenciária como da parte de assistência social. Então, afinal de contas, para que serve a Previdência Social? Para substituir a renda do segurado contribuinte quando da perda de sua capacidade de trabalho. O que pode acontecer com todos, né? No momento em que eu perco a minha capacidade de trabalho, eu tenho um auxílio, eu tenho um apoio, eu tenho uma ajuda, vamos dizer assim, do governo. É nesse sentido que a Constituição fala. Como é que isso está organizado? Lá no artigo 201 da Constituição, ele determina que a Previdência ela é organizada sob a forma de regime geral. Não é o único regime existente, existem os regimes próprios também, mas o regime geral é o que abrange a maior parte dos trabalhadores no Brasil. Ele é de caráter contributivo e de filiação obrigatória, então deve-se observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, afinal, a Previdência ela é superavitária ou deficitária? Aí eu tenho que fazer algumas considerações. Eu fiz aqui algumas considerações. Então, se lá no artigo 194, que ele concebeu o direito à Previdência Social como parte integrante de amplo sistema de proteção social ao cidadão brasileiro, que é denominado Seguridade Social. Então tem que considerar isso lá no 94. Agora, esse arranjo constitucional, né, essa organização constitucional, ele foi inspirado num modelo tripartite, clássico, onde participam trabalhadores, empregadores e o Estado, que são responsáveis, nesse caso, pelo financiamento das políticas públicas. Então, além dessas duas considerações, o modelo, e aqui é importante, o modelo europeu de Seguridade Social, ele inspirou
a nossa Constituição de 88. Né? Não é uma cópia, mas foi inspirado no modelo europeu. Ele instituiu o quê? O orçamento da Seguridade Social. O orçamento é onde eu reúno todas as receitas e todas as despesas que compõem esse, vamos dizer assim, esse bloco, essa divisão econômica dentro do governo. E aqui eu coloquei as contribuições que fazem parte desse financiamento, que são o INSS, a contribuição social, a COFINS, o PIS, as contribuições sobre os concursos e prognósticos, as loterias, e as receitas próprias dos órgãos e entidades que participam do orçamento. Então, aqui são basicamente os impostos e as contribuições que compõem, né, a fonte de recursos do sistema da Previdência Social. Agora, mesmo que lá no parágrafo 5º do artigo 65, ele determina a obrigatoriedade de apresentação de 3 orçamentos, e aqui eu quero fazer um parênteses. Quando fala isso, eu me refiro ao seguinte: o governo tem determinado na Constituição Federal, ele precisa apresentar 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. Isso é o que determina a Constituição. Só que os sucessivos governos que nós vemos, que nós presenciamos e estamos vendo, eles têm incluído na lei orçamentária anual, que é enviada ao Congresso, apenas 2 peças orçamentárias. E aqui eu quero fazer esse parênteses, porque se eu tenho por obrigação entregar 3 orçamentos, por que são entregues apenas 2? Aí vamos olhar que orçamentos que são entregues. O orçamento das estatais, ok, tem uma peça dele que apresenta. Mas eu tenho ali o orçamento fiscal da Seguridade, que eles aparecem de modo agregado. Ou seja, eu não consigo, pelas contas que o governo apresenta, separar o que é orçamento fiscal do que é orçamento de Seguridade Social. Aí eu pergunto para todos: quando eu tenho coisas agrupadas, unidas, eu não consigo extrair ali o que é cada uma delas. E aí vem, acho que, um grande ponto de confusão. Por que ninguém mostra números? Né? Vamos dar um pouquinho. Isso exige o quê? Que estudiosos especialistas, então eles precisam fazer o quê? Reconstruir o que seria o orçamento da Seguridade Social, né? Que é uma base diversificada de financiamento e despesas. Quem faz isso hoje? Eu vou avançar por causa do tempo. Volta um pouquinho. Então, assim, esses estudiosos, e aqui eu vou citar o nome da ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, eles fazem estudos já há muito tempo, há um bom tempo no país, tentando separar essas contas. O que é o orçamento da Seguridade Social? O foco deles não é orçamento fiscal, eles tentam reconstruir o que seria o orçamento da Seguridade Social. Considera-se que também os recursos de receitas e despesas do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, eu trouxe aqui ao final 2 gráficos, né? Talvez não estejam muito visíveis aí, mas esse primeiro gráfico, ele mostra as contas baseadas no que está publicado no site do Tesouro Nacional. E aqui seriam as contas do sistema de previdência social, o regime geral, né? Aqui, lembrando que aqui ele está junto com o orçamento fiscal. Então, se nós formos observar os gráficos, as barras em azul e vermelho, o azul representam as receitas, ou seja, tudo que foi arrecadado, e o vermelho representam as despesas. E as barras viradas para o lado esquerdo do gráfico representam o resultado da Seguridade, o resultado, no caso, das demonstrações, do orçamento, que, embora não dê para ver ali, ficou um pouco pequeno, em 2016 atingiu 138 bilhões de déficit. Então, o que o governo está dizendo para nós, população, é que o seu sistema de Seguridade Social, junto com um orçamento fiscal, está dando um prejuízo, vamos dizer assim, de 138 bilhões, segundo dados do Tesouro Nacional. Então, baseado nos estudos da ANFIP, que é o órgão que é a entidade que analisa e tenta reconstruir essas contas, tenta separar os orçamentos, eu coloquei aqui o segundo gráfico,
publicado pela... Tu pode ir um pouquinho... Isso. Então, esse gráfico, vocês podem perceber que ele tem um formato bem diferente do outro, né? No mesmo princípio, as barras em azuis. Em azul são receitas, as vermelhas em despesa, e as menores ali seriam o resultado. Como nós podemos notar, em 2000, ali tem, o último ano é 2015, o qual a Anfip analisou. 2015 o resultado chega em 11 bilhões de superávit, diferente dos 138 bilhões que é apontado lá pelo governo. É importante ressaltar que o estudo da Anfip, ele mostra aqui somente o orçamento da Seguridade Social, que é aquilo que a Constituição Federal prevê. Ou seja, ele tira daqui receitas que não são do sistema de seguridade e despesas que não são dela. Deixa somente o que é. Lógico, através de estudos, levantamentos, porque esses dados eles não são tão simples de extrair. E aí, né, vem esse parênteses. Então, como pode ser visto aqui na minha tentativa de expor aqui para vocês, há uma divergência, né, de visões. O governo diz que o sistema tem déficit, e há entidades, não há só a Anfip, há outras entidades que estudam isso, dizem que tem superávit. E nós ficamos no meio, né? Como formar opinião diante disso? Eu quero crer que números contra argumentos, contra números não há argumentos. Só que é preciso rever a forma com que o governo está colocando isso, né? É preciso nos remetermos à Constituição Federal de fato, que hoje, na prática, não tem sido feito como a Constituição determina. Vou deixar esse parênteses aqui para que a gente possa pensar um pouquinho a respeito. Certo? Obrigado, Fábio. É que os meninos aí são muito fiéis, estão preocupados com o horário. Se faz devagar, tem tempo, o pessoal não está com pressa. O jogo do Brasil não terminou ainda, né? Mas vocês vão voltar a falar, tem caneta e papel para anotar as perguntas, o pessoal avisar para vocês responder? Estão preparados? Eu tenho papel aqui, canetinha em cima. Que agora eu vou passar primeiro o pessoal da mesa aqui, 2 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de controlar, até porque os políticos são Murilo e o Mona, eles falam um pouco. Tem político que gosta de falar muito, né? Então, a gente quer dar a vez para a plateia. Eu quero pedir para a Yara ficar de pé, Yara, pegar uma canetinha ali, um pedaço de papel, e se alguém quiser fazer pergunta para eles aqui, ou fazer uma intervenção, já pode chamar a Yara para dar o nome. Ela vai numerar conforme os pedidos. Vamos pegar 10 pessoas inicialmente, tá, Yara? Aí no 10 para. Enquanto o pessoal da mesa vai inicialmente fazer sua intervenção aqui. Eu quero começar lá com o presidente dos sindicatos comerciários de Itajaí região, o Paulo Roberto Ladvig. Por favor, Paulo. Eu fiquei em pé, para ficar em pé. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentando o Tarcísio, cumprimento todos os membros da mesa. Eu acho que eu já participei de vários debates sobre a reforma da Previdência e é muito importante a gente estar participando de diversos debates que sempre tem assuntos diferentes. Hoje é a primeira vez que participo com um contador, né, que traz esses números, né? Então eu acho que isso é fundamental, a gente está aperfeiçoando. No dia 28 nós estamos saindo aqui, eu e mais uns companheiros do Movimento Sindical Santa Catarina, vamos a Brasília, temos reuniões lá com os deputados da bancada catarinense para levar essa nossa indignação, né, para que realmente essa PEC não seja aprovada. Sobre a questão que foi falado do servidor público, na verdade existe um discurso que o servidor público está fora da PEC, mas o servidor público não está fora da PEC no papel. Houve um discurso apontando de que estariam fora, mas até hoje ainda está valendo um texto de que ainda não estão fora da PEC. A gente acredita que essa PEC vai ter muita dificuldade de passar, com certeza não irá passar. O foco do governo, os prejuízos causados a trabalhadores já começaram ontem. A ideia do Estado na questão de sustentar a Seguridade Social é com o desmonte da legislação trabalhista, jogando esse trabalhador para fora do mercado formal, automaticamente ele não será contribuinte da Previdência. Então daqui a 10, 15 anos, realmente a Previdência vai ficar deficitária. Com as terceirizações, com o fim da CLT, com a quantidade de pessoas no mercado informal não contribuindo para a Previdência ou para o sistema
como um todo nos impostos, porque não vão ser consumidores, não consumindo não pagarão impostos, não irão para aquele montante que você acabou colocando ali. Então esse é o grande perigo quando a gente foca, né, na reforma da Previdência, em contrapartida vai passando as outras reformas tão prejudiciais quanto, ou pior. Então assim, gente, eu acho que é importante participar do debate, é importante a gente estar nas redes sociais, estar contribuindo, estar fazendo debate, né? Parabéns aí aos debatedores. Obrigado. Paulinho, obrigado. Depois, se tiver pergunta para ti, o pessoal pode fazer também, né? O outro que vai participar aqui, parceiro nosso que nos ajudou ali, o nosso amigo, o presidente da Coopervale, Cooperativa dos Caminhoneiros do Vale, Osni Tomás. Boa noite a todos. Também quero dizer aqui que a Cooperativa Vale, a categoria a qual eu pertenço, está inteiramente à disposição, porque vim somar, né, para ajudar a não aprovação dessa reforma trabalhista que vem trazendo prejuízo a todos. É isso aí. Muito obrigado. Eu só dizer que a mesa também pode fazer perguntas, tá? Para depois passar para a plateia. Jean, obrigado por você aceitar o convite, feito por e-mail, não deu para chegar lá pessoalmente, mas você preside o Navegantes Prev, que até é bom explicar, porque muita gente que não conhece quem é servidor público, né? Quem não conhece, obrigado, seja bem-vindo, a palavra é tua. Obrigado, Tarcísio, pelo convite, né? Acho que é muito bom estar aqui com o pessoal. E acho que é importante essa palestra, essa iniciativa de vocês, e realmente a sociedade tem que se unir e defender seus direitos. O governo federal tem tentado imputar a falha deles ao longo dos anos para o servidor, quer que as pessoas paguem a sua ingerência, né? Ali acho que foi o contador que falou do artigo 196, ele fala ali do cálculo atuarial e equilíbrio financeiro, que é obrigatório, nós regimes próprios, né? Eu sou, né, um município, tem um regime próprio desde 2011, nós somos obrigados por lei a todo ano fazer esse cálculo, né? Se nós não fizermos o cálculo atuarial e esse equilíbrio financeiro, somos desenquadrados e o município deixa de receber recursos. E por que é importante esse cálculo? Ele permite a cada ano, se houver necessidade do governo municipal, que é o nosso caso, fazer um ajuste de alíquotas para que sempre o regime fique superavitário, né? Ele é calculado no universo de 35 anos e o governo federal não faz isso. E o mais grave, ele mandou essa proposta da PEC sem fazer esse cálculo. Então todos esses números que o governo que mostram são chutes deles, porque eles não contrataram um autuário, não fizeram o cálculo devido para saber se as alíquotas de contribuições hoje, que é revertida ao regime geral, é suficiente, teria que mudar ou não, né? Se aquelas desonerações de folhas que eles fizeram ao longo dos anos deveriam ser revertidas. Então, tudo é como foi falado, são números que acho que é muito mais fácil acreditar números do pessoal da Receita Federal do que os números do governo, que o governo passa, né? Tem que se unir. Acho que eu participei recentemente, agora em março, num seminário de regime próprio. Nós estávamos reunidos aí em torno de 60% dos regimes próprios do Brasil. Nós somos mais de quase 3 mil. E várias associações têm impetrado mandato de segurança no STF. Tem sido, o STF já aceitou 2 mandatos de segurança contra o governo sobre as contas PEC, porque eles infringiram vários pontos da Constituição, não só os artigos aí citados, mas outros artigos também foram infringidos. Então, acho que sim, difícil passar na profundidade que está essa PEC. Ela deve passar alguma coisa, mas não tão profundo. E nós não estamos livres ainda, né? O pessoal deu uma respirada de ontem para hoje, os servidores aí públicos, né, estados e municípios, mas não foi tirado ainda, né? Qualquer regra, qualquer mudança na Constituição vai pegar todos os servidores públicos dos 3 poderes. Então, estamos aguardando, né? Junto às associações também estamos fazendo alguma movimentação, junto ao governo, tentando que as regras não sejam tão duras, né? Volto de novo a agradecer e acho que nós temos que se unir,
não só os servidores da iniciativa privada, mas os públicos também. A união, né, nós temos que se unir porque senão a nossa velhice vai ser difícil. Obrigado. Obrigado, Jean. Obrigado pela presença mais uma vez. Quero passar agora a palavra para o Monan, Jassanan Ramos. Monan, quer fazer pergunta, comentário, fica à vontade, tá? Quero dar uma boa noite a todos, né? Agradecer aqui o meu amigo Murilo pelo convite, né? Sobre o debate tão importante que envolve a sociedade brasileira. Agradecer aqui o esclarecimento dos advogados, que é muito importante, né, Murilo? E no final da história é só o povo que paga, né? Essa é a verdade, né? No final da história é só o povo que paga. Mas eu tenho certeza que tem pessoas também aí que estão a favor do povo e com certeza essa PEC aí com certeza não vai passar. Esperamos, né? Como disse o advogado ali, o nosso amigo advogado, se Deus quiser, não vão conseguir trair o povo de novo, né? E o resto só dar um obrigado a todos aí por estar aí, né, nesse debate. E agradecer aqui a mesa, né? E dizer para o Murilo que pode contar comigo quando tiver debate assim, é muito bom estar para poder esclarecer melhor a sociedade. Obrigado. Doutor Rafael, quer falar mais alguma coisa agora, nessa rodada? Aproveitar. Gostaria de agradecer os palestrantes que fizeram uma palestra muito técnica, cada um dentro do seu assunto, apesar do tempo curto, fizeram uma palestra muito interessante e muito técnica. E quero dizer também que eu concordo com as palavras dos nossos colegas, quero dizer que a OAB é contra a proposta. E é o que eu tenho visto dos especialistas, é justamente isso, que realmente as contas não fecham e que há o superávit. Com quem eu tenho conversado, eu tenho visto isso. O Jefferson participa comigo da Comissão de Direito e Processo Previdenciário da OAB de Navegantes. E as mudanças, como disse o nosso colega, realmente quem vai pagar é o povo. Então, principalmente por isso, temos que ser contra essa reforma e a favor da sociedade brasileira. Muito obrigado. Eu vou passar para as perguntas da plateia, pode ser? Aí vocês aqui, o doutor Giovanni Succo, o doutor Jefferson, o Fábio e também o Felipe, que representa a Décio Lima, farão daí as considerações, se tiver pergunta, se tiver algum questionamento, tá certo? Vocês falam na rodada final. Ok, quem é que primeiro nós temos aqui? Vou pedir para as pessoas vir aqui, que acho que para o Lauro poder captar aqui, né, Lauro? Fica melhor aqui, né? Então vou pedir para a pessoa vir aqui. Quem é a primeira? Júlio. Vamos tentar ficar em torno de 2 minutos, eu não estou marcando tempo, mas está todo mundo bem comportadinho hoje, né? Coisa boa. Boa noite a todos presentes, boa noite às pessoas que estão aqui participando vamos dizer, da audiência. Não, é um debate. Um debate, vamos falar assim. Parabenizar também a OAB, né, que está sempre do lado do povo, nunca contra, sempre do lado do povo, então a gente tem que parabenizar aqueles que estão sempre do lado do povo. E também você, Tarcísio, por esse debate, que acho que foi você o idealizador. Junto, então. Isso é uma vergonha, né, o que eles estão querendo passar para o povo, pagar a conta, né, de um governo, não só esse governo, dos governos antecessores que não cuidaram direito do dinheiro do povo e não vem cuidando, né. Hoje tem se falando da carne aí estragada, essas coisas, né. A maior empresa que está devendo para a Previdência hoje é a JBS. Eles não têm dinheiro para pagar, né. É R$1 bilhão para mais que estão devendo para a Previdência Social. Caixa Econômica Federal, 469 milhões de reais. A Caixa, né, não ganha dinheiro eles, né. E o Bradesco, estou falando esses mais conhecidos, tem uma lista extensa aí. Então, assim, quero falar aí que está na hora do governo começar a cobrar dessas empresas, porque dinheiro eles têm. E é uma vergonha querer botar nas costas do povo ter que pagar esse prejuízo aí, esse déficit que eles falam que tem, que sem contar que é os impostos que não é colocado, né, que nem foi passado. Boto 2, vai para ser 3 e é um absurdo. Então, vou dizer que sou contra como morador e estou do lado do povo e agradecer mais uma vez ao OAB por estar do lado das pessoas. É isso. E minha indignação, não concordo e vou até o fim para lutar para que isso não seja aprovado. Obrigado a todos aí.
Muito bem, obrigado. Jairo, por favor. Jairo, que é estivador, participa do Sindicato da Estiva, né? Boa noite a todos. A minha pergunta para a mesa é a seguinte. A gente vê muito nas redes sociais falar sobre uma tal de DRU, uma DRU. Eu queria saber o que significa isso. Só isso? Pode aplaudir o Jairo também pela pergunta, pronto. Próximo. Seu Aldo Decker, que é nosso parceiro, já foi presidente do Instituto Ives, né? Obrigado pela presença. Obrigado, Tarcísio. Boa noite a todos. Minha questão é mais seria dirigida ao deputado Décio Lima, o seu representante. É interessante notar que surge essa questão nesse momento que o país passa um grande problema, que é a questão da corrupção. Será por acaso que só agora que o governo se dá conta do déficit da Previdência? Não será o caso, porque é absurdo, vocês viram isso aqui, de passar isso. Em sã consciência, mesmo tendo maioria na Câmara, o atual governo, a população vai matar esses caras lá em Brasília. Tenho a nítida sensação que não vai passar. E nós estamos perdendo um tempo enorme. Quer dizer, havia todo um movimento contra a corrupção e de repente esse movimento parou. Será que isso não é uma nuvem na realidade para de repente tirar o foco, né, que é o foco maior, que seria a questão da corrupção, né, para o povo não se manifestar, né, quer dizer, vai passar essa questão da corrupção. Daqui a pouco não vai ser como deveria, porque a pressão social diminuiu. Ao mesmo tempo, nós estamos discutindo uma coisa absurda. Será que não é isso? Essa é a opinião que eu queria ter do deputado Décio Lima, do seu representante. Como é que ele sente lá em Brasília? Como é que se passa isso lá ao vivo, né? E porque para mim, sinceramente, isso é um grande absurdo. Ouço falar, e eu não sou muito novinho não, já estou aposentado inclusive, né? Ouço falar desde essa época o problema do déficit da Previdência. Isso há 30 anos, né, Tarcísio, que se ouve falar, 20, 30 anos, se ouve falar de déficit da Previdência. Será que é só agora que a coisa realmente está inviabilizando a nação? Eu acho que é mais uma questão por trás, para tirar o foco do tema principal que esse país passa. Qual é? A corrupção e a reforma partidária. Não dá mais para continuar elegendo pessoas desse jeito que a gente está elegendo. Tem que mudar. Agora, com o tema da Previdência, me desculpe, né? É absurdo. Era essa, e eu queria ouvir a opinião do parlamento. Eles estão anotando aqui no final e responda, certo? Pode aplaudir. Da DRU já anotaram aí. Um de vocês vai responder da DRU aí, tá bom? Vamos lá. Dona Ana Maria, psicóloga, professora aposentada. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito das aposentadorias. Na realidade, a impressão que me deu quando eu escutei a explanação ali é que uma aposentadoria são os valores que eu paguei durante a minha vida toda e que depois eles vão... É como se fizesse uma poupança e eu fosse receber isso. É isso? Porque aparentemente o que a gente percebe, quando eles falam, é que eles estão fazendo um favor para a gente. E que aquilo que eu paguei não vai cobrir, que eu tenho que ficar quietinha, que é aquilo ali pronto. E se eu paguei, eu acho que a gente tem direito e a gente não precisa ficar de cabeça baixa achando que está recebendo um favor do governo. Eu não sei se é isso. Então eu gostaria que vocês me esclarecessem se é mais ou menos isso da aposentadoria, tá? Muito obrigada. Estão anotando ali, né? Ver quem responde essa é boa. Jairo novamente se inscreveu para fazer mais uma pergunta, Jairo? Complementar a primeira, quem sabe? Boa noite a todos de novo. Quando eu recebi o convite do Instituto Ives para vir aqui falar sobre a aposentadoria,
Eu tomei a liberdade hoje, à tarde, no final da tarde, por volta das 6 horas da tarde, de ligar para os nossos parlamentares em Brasília. Então eu liguei para quem? Liguei para os 3 senadores de Santa Catarina e liguei para toda a bancada catarinense. E fiz a seguinte pergunta: qual é a opinião de vocês a respeito da reforma da Previdência? Então, assim, já que o Tarcísio me deu 2 minutos para me falar e eu falei só um pouquinho, eu vou só dar uma lida rapidinha no que eles falaram. Liguei para o gabinete de deputados do senador Dalírio Beber. Ele disse que assinou a CPI da Previdência e que não tem a opinião formada, que só vai formar opinião depois, assim que terminar a CPI da Previdência, e ele vê se tem déficit ou se não tem déficit na Previdência. Liguei para o gabinete do senador Dário Berger. Votei nele na última eleição. A assessoria me disse o seguinte, que a resposta tinha que ser pessoal dele e que eu perguntasse direto para ele. Dário Berger, votei nele. Que a resposta tinha que ser, a opinião era particular dele e eu tinha que perguntar direto para ele. Liguei para o Paulo Bauer, tá? O Paulo Bauer, eles não me informaram. Eu liguei para o escritório deles aqui de Santa Catarina e ele disse que ele é a favor, tá? É a favor, o Paulo Bauer, e disse que apenas fez uma emenda para que se mantivessem a aposentadoria dos agricultores e dos pescadores artesanais. Tá? Mas ele é a favor, tá? Paulo Bauer. Liguei para os deputados. Peninha é a favor, Peninha. Deputado Marco Tebaldi, ele é contra e protocolou, inclusive, a retirada das propostas da PEC. Tá? Jorginho Melo, liguei para a assessoria dele e disse assim, ó, vocês têm que perguntar direto para ele, só que ele está no Japão, em missão oficial. Jorge Boeira, até achei assim interessante porque a maioria da bancada é a nosso favor. Jorge Boeira é contra totalmente. João Rodrigues é contra totalmente. João Paulo Kleinobing, ele é a favor, mas ele diz que é contra a idade de 70 anos. Ele disse que é de 65, ele é a favor que se mantenha a diferenciação entre homens e mulheres, e também é a favor que os agricultores mantenham a sua aposentadoria. Giovânia de Sá é contra, e também é a favor que se mantenha o limite de idade que existe hoje. Décio Lima é totalmente contra. Carmen Zanotto, a assessoria não sabe responder, tá? Qual é a opinião dela. Ronaldo Benedetti faz parte da comissão e diz que está numa missão oficial na China e não vão poder opinar. Quando ele chegar, ele vai poder falar. Pedro Quissai é totalmente contra. Valdir Colato não é a favor. Me respondeu pessoalmente ele e disse que é a favor que se mantenha a aposentadoria 60-55 dos modos que é hoje, e é muito a favor dos agricultores. César Souza é contra e acha que tem que ter uma reforma, mas não essa que foi apresentada. Amin é contra e apresentou contra as regras de transição. O Amin é contra totalmente, é contra um monte de pontos que Celso Maldaner também é totalmente contra e a favor dos agricultores também. Em quem vocês votarem, vocês veem qual é a opinião do deputado de vocês. Valeu. Só para informar, João S. pode chegar aqui, João S., você que fala agora, mas a gente mandei para o WhatsApp de todos os deputados federais um convite, tá? Para estarem aqui hoje. A gente mandou o convite. A gente sabe que eles não virão. 3 responderam que não poderiam estar. Um deles foi o Marco Tebaldi, dizendo que tinha protocolado esse pedido de retirada da CPI. A Carmen Zanotto respondeu também que não poderia, e mais um que eu não lembro agora. Mas eles foram convidados, sabem que esse evento podiam ter mandado pelo menos um representante, tá? João Edson, professor.
Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar realmente a iniciativa do Instituto Ives, em colaboração e cooperação com a AB, outras entidades aqui representadas. E eu gostaria que essa conscientização ela se multiplicasse, ela não ficasse somente aqui. Que nós multiplicássemos no nosso dia a dia, né, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, na nossa igreja também, em todos os setores da sociedade. Isso é importantíssimo. Importantíssimo que nós não fiquemos somente nessa questão mais formal, mas que isso faz parte do nosso cotidiano. Nas minhas salas de aula, nas minhas aulas, a gente já está trabalhando com os alunos sobre isso, que é fundamental. Então, nos espaços onde vocês estiverem inseridos e reproduzissem essa fala, eu penso que nós, como cidadãos, estaremos fazendo a nossa parte, assim como essas entidades estão fazendo hoje. Eu acho que ficou bem claro, né? Os argumentos estão bem claros, e nesse sentido eu quero fazer agora como um cidadão um repúdio total à Rede Globo, aqui em Santa Catarina pelo grupo RBS, em todos os programas, em todos os jornais, em todas as sucursais. É uma lavagem cerebral de apoiar essa reforma. Em nenhum momento eles convidam qualquer pessoa. As entrevistas, as matérias feitas pelos jornais, seja Fantástico, Jornal da Globo, vocês estão acompanhando, todos os jornais, é uma lavagem cerebral mesmo para que essa reforma seja aprovada. Então, meu repúdio total à Rede Globo. E que também nós fiquemos atentos que no ano que vem é um ano eleitoral, né? Já deixar bem claro, ontem teve a reforma, teve a votação da terceirização, né? E como cidadão também, posso até dizer, sou filiado ao PDT, mas já fiquemos claros que os candidatos, na sua maioria, 100%, representantes do PMDB, do PSDB, do DEM e do PSD, como do PPS, votarão a favor dessa reforma, sim. Alguns aqui em Santa Catarina, como são candidatos à reeleição a deputados, né? Não vou citar nomes, né? Estão fazendo o jogo no corpo mole para ser contra, mas na essência o partido deles, em geral, apoia a Previdência, né? Apoia essa reforma. Então, fiquemos atentos a esses partidos e vamos multiplicar essa explanação para as pessoas que estiverem bem próximas a nós. Mais uma vez, obrigado, né, pela contribuição de vocês hoje à noite. Valeu, João Edson. Lembrando que nós vamos disponibilizar no site as apresentações, a gente consegue, né, Fábio? Depois do IVES, institutoives.org, e os vídeos também das falas aqui para o pessoal poder multiplicar. Quem tem mais alguém? Não temos mais ninguém. Eu vou passar para a mesa, então. Pode ser para você, Felipe, dando as respostas, então. Bom, primeiro parabéns pela participação, né? É difícil geralmente a gente vai para os participantes e o pessoal não fica tímido, aqui todo mundo participou. Respondendo mais diretamente a pergunta quanto à posição do parlamento, a gente acredita sim que é uma cortina de fumaça para várias outras questões, embora há no parlamento uma guerra eterna de posições entre os poderosos e entre o resto do povo. Basta ver que essa proposta que aprovou a terceirização de ontem era uma proposta de 1998. Ela estava adormecida lá na Câmara, esperando o momento certo de ter maioria, enfim, um momento que pudesse ser votado. Então a gente não pode se descuidar, porque isso tem, né, diariamente, é uma luta que a gente trava cotidianamente, né, entre uma minoria do país que quer continuar mandando, poderosa, que mandou a vida inteira, e entre todos nós, né, o povo, os trabalhadores, que querem também participar da riqueza e do crescimento do país. E assim, eu queria fazer mais alguns apontamentos de alguns assuntos que não passaram aqui, só para trazer mais alguns elementos de como que essa proposta ela é terrível para os brasileiros. Primeiro, assim, só 22% dos brasileiros não vivem até 65 anos. Isso equivale a dizer, né, que a cada 5 pessoas, uma não vai se aposentar com mais de 65 anos. Vocês imaginem aqui, sem fazer muito drama, mas nesse auditório, nós olharmos e pensar que a cada 5, um não vai poder se aposentar.
né? Morre antes. Nos homens é pior, é 1 a cada 4. É um pouco pior, porque o homem acaba morrendo mais cedo. Então é como se cada um de nós homens olhasse para mais 3, tentasse descobrir dos 3 qual que não vai se aposentar, e se achasse que nenhum, começasse a desconfiar que fosse, sou eu mesmo, né? Então já serve como um exercício para todo mundo que está aqui. Então vejam como isso é desumano, e todos nós contribuímos. Se a gente soubesse, não, aquele que não vai morrer não vai contribuir, tudo bem, ele gasta esse dinheiro, então vai aproveitar a vida, mas é obrigatório, ele vai ter que contribuir, né? Então, primeiro que isso é algo muito pernicioso, assim. Segundo, que me parece que o governo não está fazendo um cálculo do impacto econômico que isso vai dar no país. Há estudos que dizem que 70% dos municípios brasileiros, a principal renda do município vem da Previdência. É claro que cidades como Navegantes são maiores, que tem indústria, comércio e tal, não sofre tanto assim. Vocês peguem a maioria dos municípios brasileiros, que são aqueles pequenos municípios, até 5 mil habitantes, tal, que é a maior parte no interior. Esses municípios não têm grandes indústrias, grande comércio, grande setor de serviços, mas muitas vezes, né, os filhos, netos vão para as capitais, fica quem na cidade? O vozinho, os pais que já estão numa idade já de aposentadoria, e esse dinheiro que eles recebem de aposentadoria e de pensão é o dinheiro que fica no município, que vai para a lojinha, que vai para a mercearia e tal. Então, a soma no município de 5 mil habitantes de todo o dinheiro que mensalmente a Previdência coloca na conta dos aposentados, esse dinheirinho que circula ali é importantíssimo para essas pequenas cidades. Então vocês vejam bem, 70% dos municípios brasileiros é a primeira fonte de receita do município, é a aposentadoria. Então a gente está mexendo num negócio que lá na frente, como acho que foi o Paulinho comentou, vai ser pior ainda se o governo ainda não está pensando, né, na questão econômica, não só o trabalhador informal, mas também todos esses trabalhadores que ganharão menos ou deixarão de ganhar, com o impacto que isso vai ter nas economias locais. E por último, deixa eu só que eu anotei aqui, eu fui pegando as falas. Eu queria só fazer uma última colocação a respeito do papel de cada um, né? Como foi dito ali, o sistema de seguridade social, a Previdência principalmente, é contributivo, mas também tem investimento. Então quem paga são os trabalhadores, os empresários que recolhem também, e o governo através dos impostos que faz o investimento. Agora, eu comentava aqui na mesa, em 2015, estava ali na apresentação, deu 600 bilhões, né, 600 e alguma coisa, bilhões de receita do que a Previdência recebeu. Aí tem o que ela paga e ainda sobrou lá 11 bilhões. Só o que as empresas, os grandes empresários do Brasil, devem para a Previdência é 350 bilhões, só em 2015. 350. Tá? E da dívida ativa. Então, se pagassem, né, já teria 350 bilhões. Estima-se que em evasão de impostos, sonegação, por ano, os empresários deixem de contribuir com mais 500 bilhões. Então, vocês vejam, já dá 800 bilhões que deixam de pagar. E assim, ninguém está pedindo, né? Foi falado também, né? Parece que a gente está pedindo, né, um favor. Não é, gente, era coisa que já devia ter sido paga. Então vejam bem, a receita é de 600 e a dívida é de 800. É praticamente dizer o seguinte, olha, se os empresários pagassem o que devem, daria para todos os aposentados receber o dobro, receber o que já recebe e mais um valor, porque é o dobro do valor. Então falo isso só para concluir, dizendo assim que não é justo, gente, que essa dívida que não foi feita por nós, né, seja paga mais uma vez pelos trabalhadores, né, pelas mulheres que vão ser muito atingidas, pelos professores e pelos trabalhadores rurais, que são as categorias que mais vão sofrer. Isso não é justo e é contra isso que a gente tem que lutar diariamente daqui até a votação. Obrigado. Registrar a presença do professor Tiago Moretti, do Colégio São José Escalvados, também do professor Rafael dos Santos, que está aí. Quem é que responde as próximas aqui? Quem vai fazer? Vocês agora podem responder as perguntas. Tá. A respeito da DRU,
foi o Jário que fez a pergunta, eu vou responder de forma bem rápida aqui. O que é a DRU? A DRU é a desvinculação de receitas da União. O que isso quer dizer? O governo, ele tem, com a DRU, ele consegue movimentar, retirar da receita 30% e fazer o que ele bem entender com esse dinheiro. Então, a gente viu bilhões e bilhões de reais ali, a receita da Previdência, por exemplo. A Previdência junto com outras receitas. O governo, com a DRU, ele pode pegar até 30% e colocar onde ele bem entender. Não vai devolver para a Previdência. Ele pega os 30% e faz o que ele quiser com o dinheiro. Isso é a DRU. É poder desvincular essa receita e colocar onde quiser. Sobre o cálculo, Ana Maria. Boa noite. Respondendo ao questionamento da dona Ana Maria, realmente, aposentadoria ou benefício não é favor. Isso você pagou, e aí a questão sobre arrecadar vai depender do regime de previdência. Por exemplo, o INSS, quem contribui para o regime geral, que é chamado o INSS, ele contribui mensalmente e o dinheiro não vai para uma poupança ou para uma conta, ele vai para o Tesouro e o Tesouro arca com o valor das aposentadorias. Até o Jean está aqui, pode me confirmar, Navegantes tem regime próprio. Aqui acontece o quê? O servidor e a prefeitura contribuem, o dinheiro arrecadado vai para o Navegantes Prev, o Navegantes Prev investe na bolsa, em imóveis, aplicações financeiras, para que o dinheiro gere lucro e futuramente possa arcar com o valor das aposentadorias. Então, a questão, como até o Fábio falou, é um direito e o valor é seguro, ou seja, tu vai se aposentar. A questão de quanto não é, isso vai depender da legislação. E se é justo ou injusto, ou se a pessoa considera injusto, a própria Constituição garante o acesso ao judiciário. Se tu se aposentou e tu acha que a tua aposentadoria, o teu auxílio doença, o teu auxílio maternidade está errado, tu pode ir até o judiciário, bater as portas da justiça e questionar isso. Não, eu estou ganhando menos do que eu deveria. E isso, lógico, tu pode consultar, fazendo o nosso comercial aqui, consultar um advogado, sua confiança, para saber. Respondi? Foi esclarecido? Nada. Jean, que nós como navegantinos, né, como servidores públicos, estamos também preocupados. Por mais que o presidente Temer tenha discursado de que os municípios e estados não farão mais parte do pacote. Se porventura passar a reforma do jeito que ele está, tá? Onde o município, especificamente, ele pode ter autonomia, até por jurisprudência, teria que passar pela Assembleia de todos esses servidores essa aprovação, ou simplesmente a Naveprev poderia encaminhar o projeto via prefeito para que fosse aprovado pela Câmara de Vereadores aquilo que foi aprovado na instância federal? Como é que ficaria a nossa situação? Compreendida a pergunta já? Não responde ela. Respondendo a primeira pergunta do Giovanni, o Navegantes Prev, né, trabalha com regime capitalizado. Todo o recurso que os servidores recolhem mês a mês e a prefeitura faz o patronal, ela é vinculada numa conta específica, né, que é aplicada no mercado financeiro. Né? Já tive esses dias aqui, o ganho de 2016, nós tivemos uma rentabilidade de 16,07% sobre o capital nosso, que gerou um pouquinho mais de 10 milhões no ano de 2016, para um caixa aí de 80 milhões de caixa. Aí, respondendo a pergunta do João Edson, eu até falei antes, João Edson, qualquer mudança feita na Constituição, ela atinge 100% todos os regimes próprios. Mudou na Constituição Federal, nós somos obrigados a acatar.
não é necessário uma lei ordinária. É o caso hoje. Todos, né, nós hoje concedemos aposentadorias em cima de regras constitucionais. Artigo aí 41, 40, a 70, que é invalidez. Então, não muda. O Temer, né, anunciou há dois dias atrás que deverá deixar os servidores estaduais e municipais fora dessa reforma. Nesse caso, se acontecer que ele deixe fora, os municípios teriam que fazer lei ordinária para mudar. Aí sim caberia, supondo que o município, que o governo federal mude as regras e deixe aí 65 anos, 49 anos de contribuição. E o município de Navegantes queira adotar essas mesmas regras. Aí sim o executivo teria que fazer uma lei complementar, mandando para o legislativo, e aí sim, com a aprovação, seria aplicada. Mas sem isso, a lei ordinária, não acho dificilmente o município fazer. Poderia, né? Assim, hoje o município trabalha com uma pirâmide bem completa, né? Hoje nós temos um pouquinho de aposentados com uma base grande de contribuintes, né? A nossa faixa etária no município de Navegantes é em torno de 40 anos, a faixa de pessoal que contribui. As previsões é que tudo corra bem, né? Na verdade, não é só contribuição, precisa ter a rentabilidade do mercado financeiro, que tudo dentro de 35, 40 anos tenha dinheiro sobrando. Dizer que em um futuro próximo tem que ser feito algum ajuste, pode ser possível, pode ser que não. Algo hoje é difícil de prever. Né? Mas voltando a dizer para ele, se mudar na Constituição, qualquer regra constitucional vai nos afetar. O vereador Murilo também quer fazer uma intervenção, depois vamos para os finalmente. Bem, na realidade, essa questão da exclusão nessa PEC dos servidores públicos municipais, estaduais, até eu conversei com alguém falou para mim ali que na realidade o Temer, o governo federal, está empurrando esse abacaxi para os municípios e estados. E nós sabemos que tem estados aí que estão numa situação muito difícil, como o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então nós podemos ter aí diferenças do município, por exemplo, de Navegantes com o município, vou imaginar, de Joinville, né, pode haver uma diferença, sendo que o município pode adotar ou não esse modelo aí proposto pelo governo federal. Só com relação à questão social, só para contribuir com o debate, nós já foi votado a questão da terceirização, a liberação da terceirização, que vai achatar o salário do trabalhador. Isso é claro, é notório, né? O cidadão, o funcionário, o trabalhador, que hoje ganha R$5.000 numa empresa, vai ganhar R$1.000, então ele já vê que a própria arrecadação futura da Previdência, ela vai diminuir. Claro que vai também pagar menos lá na frente, mas há essa intenção da diminuição da Previdência Social no Brasil, que me deixou bem animado a questão da CNBB, até deixou como pesquisei agora na internet, que fala que a reforma da Previdência escolhe o caminho da exclusão. A reforma da Previdência, a terceirização, realmente está deixando aí, principalmente o pobre, numa situação muito difícil. O Jairo falou daquele placar, foi muito bom, Jairo, achei fantástica a tua ideia de estar ligando para os nossos parlamentares lá em Brasília, os catarinenses. Agora eu quero me dirigir a palavra aqui para o assessor deputado Décio Lima, Felipe Damo, com o placar geral. Eu sei que talvez o senhor não tenha esse placar, mas talvez o senhor tenha uma informação, também é muito difícil, né? Mas esse placar geral. Até na informação do Jairo me surpreendeu alguns parlamentares que eu acharia que estariam assim com o presidente da República, e não estão. Mas não sei se o senhor tem essa visão ampla, geral, desse placar, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E só para confirmar, é uma PEC, né? São 3/5, é isso, né? 3/5 para a sua aprovação. Me corrija, por favor. Dos senadores nós temos 81, precisa para passar no Senado, e 49 votos, eu fiz a conta aqui, e 308 votos, no total de 513 deputados
federais. Só queria confirmar essas informações e se esse placar é animador ou não, até mesmo porque a votação da terceirização me deixou surpreso que muitos deputados também que achariam que estariam com o governo e não estão. E nós podemos até misturar alguns partidos aí que da base aliada que eu acreditava que estaria nesse bolo aí, nesse pacote de maldades do governo federal. Muito obrigado. Quer responder já, Felipe? Pode ser? Responder que daí nós vamos pro finalmente aqui. Não, primeiro eu quero dizer que o Brasil está ganhando de 2-1, que é outro placar também, né? Então todo mundo fica calmo aí, né? Então, vamos começar com o placar bom. Não, dizer assim, ó, essa questão de placar é muito difícil porque os deputados que querem votar favorável ao governo não falam, né? Dizem que estão indecisos, que estão no Japão, enfim, inventam todos os tipos. Agora, eu li há 2 dias, acho que foi na Folha de São Paulo, um placar dizendo que um levantamento que a Folha teria feito com os deputados de que não passaria, que o governo não tinha, né? E aí fui buscar agora, tem um dado aqui da Folha de Vitória de hoje, de 12 horas atrás, dizendo que o placar da terceirização mostra que não vai ser fácil aprovar a reforma da Previdência. E também dizendo que o governo não teria cadeiras, né, votos suficientes para conseguir aprovar. E assim, não é que não tem suficiente, é que está longe do suficiente. Porque o não ter, com emenda negociada, e o governo chama para conversar, dá um jeito de arrumar os votos na última hora. Mas parece que está, de fato, muito distante desse limite. Se fosse apertado ali, o governo daria um jeito de convencer os deputados. Mas acho que, por enquanto, não. Agora, é claro que isso pode caminhar, pode ser votado em abril, mas há quem diga também que vai ficar para agosto, então tem ainda essa discussão, né? Agora, é claro, o governo, como o governo tem o presidente da Câmara, igual aqui, ao presidente compete, às vezes, trazer a matéria ou não, e ele traz para o momento que lhe é mais favorável. Então a gente tem que, ou agora ou em agosto, tem que ficar atento, né? Mas sabendo que para já o placar é muito difícil do governo conseguir aprovar. Obrigado, Felipe. Eu quero também fazer 2 perguntas, mas ninguém precisa responder. Essas perguntas são para cada um de nós. A primeira pergunta: meu Deus, tem alguém aqui nessa sala que defende essa reforma? Levante a mão. Vai ser apedrejado se levantar, né? Mas pelo que eu entendi, ninguém defende ela. Mas então, em sã consciência, um governo levanta uma lebre dessas, sabendo que vai ter opinião pública contra? Eu pergunto, o que está por trás disso tudo? Um dos nossos expositores aqui citou, foi o Giovanni que citou a questão. O que está por trás? O Jefferson, desculpa, Jefferson, não prestei muita atenção na aula. O que está por trás, gente, não é o déficit da Previdência. É o sistema, o deputado falou, neoliberal, que é a terceirização, que foi lançada em 98, mas conseguiu se segurar 19 anos. Aí na segunda noite pautou-se para a terça ou para a quarta e se votou, uma hora para outra. Até porque a maioria dos deputados são empresários e tem interesse na terceirização. Vão gastar menos, o lucro será maior. Então o que está por trás disso? Banqueiro. Aquele que leva boa parte dos 30% da DRU, que é o pagamento da dívida que o governo faz, são os banqueiros. Em 2 meses, eu tenho lido isso aí, Valor Econômico, em 2 meses, os bancos que têm esses chamados fundo de pensão, né? Chama? Aposentadoria complementar, aumentou em 20% a sua procura de pessoas querendo fazer aposentadoria por tempo de serviço. É isso. Eles querem que o governo não aposente mais ninguém, para que quem tiver dinheiro vai se aposentar, quem não tiver vai mendigar na praça. É isso que está por trás. E quem votar a favor está votando nisso. A questão, tem que fazer uma reforma? Claro, vamos fazer a reforma sim. Vamos começar pela reforma do judiciário, dos maiores salários, do executivo, do Congresso. Vamos começar a reforma de cima para baixo? Depois chega no povão, né, Mona? Pô, vamos ajudar também. Não precisa ser 35, pode ser 37 anos de contribuição. 2 anos a mais não mata o pobre. Mas vamos começar por lá então. Por que não se começa por lá? Porque esse governo não mexe em privilégio.
Não se mexe privilégio de juiz, que ganha 80, 100, 200 mil, ele troca de cidade, ele ganha dinheiro para trocar de cidade. Quem é da OAB sabe o que eu estou falando. Aí está um buraco fundo. Ano passado, depois que derrubaram a presidente, deram um aumento de 41% para o Poder Judiciário. Por quê? Porque precisava ter o Judiciário do seu lado para isso tudo. Então, o que está por trás são os banqueiros, o sistema financeiro. E quando o João Edson fala da Globo, quanta matéria nas últimas semanas, últimos 2 meses, mostrando idosos trabalhando, fortes, robustos, trabalhando até os 80 anos. Vocês não viram nenhuma reportagem sobre isso? Não é estranho que começa a aparecer reportagem uma atrás da outra? É isso que eu estava falando de lavar a cabeça, lavagem cerebral. Eles começam a incutir, mas eu posso trabalhar? Eu posso sim, eu trabalho em escritório, os advogados podem. A pergunta para o pedreiro que trabalha de sol a sol, será que ele vai aguentar até 65? Até alguém disse que tem um estudo, né? Os pedreiros normalmente não chegam a 65 anos. Então, mas o que fazer? O que a gente pode fazer? Acho que aqui dessa sala pode ser 2 coisas. Um exemplo que o Jairo nos deu. Ligar para os deputados. Eu tenho a lista telefônica, eu tenho os telefones com o WhatsApp deles. Quem quiser, manda um WhatsApp para mim. Anota meu número aí, registre quem quiser. 99612-8147. 99612-8147. Manda um WhatsApp para mim que eu dou os 16 deputados federais que eu tenho o número. O Jairo também tem, pode compartilhar, né, Jairo? E vamos mandar. Não interessa se eu votei ou não votei, não interessa. Como cidadão, eu voto em quem eu quero e cobro de todos, porque todos estão lá para me representar, tá? Independente do partido, independente da situação. Então, nós podemos fazer, e nós somos em 40 e poucas pessoas aqui, gente. Se cada um convencer mais 10 a mandar também, amanhã eles vão ter 400, 500 mensagens de navegantes. É isso que funciona. Político funciona a pressão, não é, Murilo e Monan? Pressiona os dois para ver se vocês não funcionam diferente. É claro, mas estão aqui para fazer isso. É essa a função da democracia. Então nós podemos sair com esse encaminhamento. E eu vou desafiar os 2 vereadores que estão aqui na minha frente. Um cara trabalhador, batalhador como tu é, Monan. Murilo, um grande vereador. Vocês podiam aprovar nessa casa uma moção de repúdio a essa PEC. Assinada pelos 10 vereadores. E mandar para os 16 deputados federais de Brasília. Vai ter peso, porque aqui nós temos vários partidos representados na casa. Tem PT, PMDB, PSDB, PR, PSD. Tá? 4 partidos aí? 5. 4 partidos. Mandar para os deputados uma moção de repúdio a essa PEC. Pode ser feito isso, né? Então, a gente está dando algumas sugestões. Nosso intuito foi trazer o debate, trazer a informação. Não sei, conseguimos ajudar? Cada um aqui, cada uma? Né? Eu quero agradecer inicialmente nossos colegas aqui que fizeram a gentileza de estudar a matéria, de preparar uma palestra em 10 minutos. O Jefferson ficou apavorado. Jefferson, 10 minutos eu não podia passar um pouquinho, não tem problema nenhum, tá? Mas tu é jovem, ainda tem muito futuro pela frente. Giovanni já fala que nem professor também. Fábio também já foi professor. Giovanni também dá aula de vez em quando, né, Giovanni? Também é professor. Então, são todos de navegantes, estão aqui, podem pegar os contatos deles depois, né? É o Fábio que trouxe esses dados finais sobre a seguridade. Muito obrigado pela dedicação de vocês, pelo tempo de vocês, dedicados ao IVES, à OAB, para fazer esse evento. Ao Felipe Damo, que aqui representou o deputado Décio Lima, pena que não pôde estar, mas acho que representou a altura. Foi importante a tua presença, foi importante a fala do deputado. Muito obrigado. Aos parceiros aí, o Sindicato dos Comerciários, meu amigo Paulinho, Roberto Ladvig, obrigado pela presença, pela ajuda, né, ajudou na divulgação com a imprensa. O Osni Tomás, na luta dos caminhoneiros, estão fazendo enfrentamento com o setor que comanda a economia da região, querendo ganhar um pouquinho mais pelo transporte dos contêineres. Força da luta, conte com a gente. Jean, obrigado por ter aceitado o convite, da forma como eu fiz, que não fui lá, devia ter ido, mas o tempo da gente também é curto. Obrigado por ter vindo. Tenho certeza que tua contribuição colaborou em muito para nossos esclarecimentos. Rafael, não sei se quer usar a palavra ainda para te agradecer. Agradece a Ana, tá? Porque tive lá, ela de pronto, vamos fazer junto. E queremos fazer outras parcerias
com a OAB, já lancei uma ideia para ela para agosto, do mutirão de cidadania, quem sabe a gente faz junto, né? Já fizemos isso em 2005, quando aqui não havia subseção da OAB, com o IVES, tá? Então queremos retomar isso, tá certo? Monan, obrigado por ter dedicado teu tempo para vir aqui, tenho certeza que você aprende e você ensina. Muito obrigado. Murilo, mais uma vez obrigado, agradece ao Samuel, aos demais vereadores que aprovaram na casa a autorização para usar esse espaço. Muito obrigado aos servidores da casa, ao Cazuza, ao outro, esqueci o nome, a Denise, tá? Mas tinha outro aqui, o Aldo, né? Muito obrigado. Ao Lauro, que é nosso parceiro, ele já é parceiro no Terra de Rei, já ajuda em um monte de coisa de Navegantes, pelas imagens, ele vai disponibilizar o vídeo para a gente. Não sei se já fica pronto amanhã, Lauro, mas já vamos estar disponibilizando nas redes sociais, botar no YouTube e vocês passar para frente. Agradecer principalmente a vocês, que sentados obedientemente, educadamente, sentaram, participaram e puderam contribuir nesta noite conosco aqui desse debate tão importante. E eu quero concluir com um pensamento de Martin Luther King, também conhecido de todos nós. E eu aprendi a fazer política antes do pensamento, fazendo esse tipo de evento. Muito antes de eu ter sido vereador, era isso que a gente fazia. Fazia debate, participava de conselhos. Política se faz assim. Também se faz num partido, também se faz como vereador, que já é um passo seguinte. Mas o primeiro passo da política é esse que nós fizemos aqui. Agradecendo a vocês, eu digo o seguinte, que disse Martin Luther King na década de 60. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Que não façamos silêncio. Muito obrigado. Boa noite a todos.